agora para nos falar um pouco mais sobre a disseminação do método das partidas dobradas no Brasil e também a contribuição das companhias pombalinas para esse fenômeno. Nós vamos convidar a Angélica Vasconcelos, que é doutoranda aqui do nosso programa de contabilidade aqui na USP, minha orientada e co-orientada pelo professor Alan Sangster. Está escrevendo um trabalho sobre uma companhia de Pernambuco e Paraíba, né? Então, Angélica, com você. Olá, iremos conversar hoje sobre a disseminação das partidas dobradas e o contributo das companhias pombalinas nesse processo. Para sumarizar inicialmente, é preciso lembrar que, na literatura contábil, o primeiro registro de uso de partida dobrada data do ano de 1340, na cidade de Gênova. Paralelamente, a questão da publicação da partida dobrada em livro só ocorre bem posteriormente, em 1494, com o livro Suma de Aritmética e Geométrica do Pacioli. Portanto, no século XVIII, a partida dobrada já estava em franco uso pelos países europeus, exceto em Portugal, que a situação era um pouco diferente. O uso da partida dobrada era raro. Alguns autores acreditam que esse uso era raro em função das empresas que existiam em Portugal, que eram empresas pequenas, em sua maioria, e não grandes empresas, que forçasse, em que houvesse a necessidade do uso da partida dobrada. De acordo com um livro de recordações que foi escrito por um comerciante da cidade de Lisboa, por volta do ano de 1755, que foi ano da criação da primeira companhia pombalina, apenas 3 empresas em Portugal, 3 casas comerciais, faziam uso da partida dobrada. Entretanto, apesar desse desconhecimento da partida dobrada em Portugal, o Marquês de Pombal, que foi primeiro-ministro português durante o reinado de Dom José I, ao criar as 6 grandes companhias pombalinas, ele resolve obrigá-las a utilizar o uso da partida dobrada. Fazer uso tanto para prestação de contas como para a escrituração mesmo das transações. Em 1755 ocorre a criação da primeira companhia pombalina, trata-se da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Ela recebe um monopólio de comércio na área que hoje corresponde aos estados do Maranhão e do Pará, entrando um pouco para a área amazônica realmente, e navegação também dessa rota entre o reino e essas porções geográficas que correspondem a esses 2 estados. Mas a pergunta é, como cumprir os estatutos sociais que obrigavam o uso da partida dobrada, considerando que a partida dobrada era pouco conhecida em Portugal? Como encontrar profissionais para poder trabalhar na companhia? No ano seguinte, em 1756, ocorre a criação da segunda companhia pombalina, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto do Douro. E o mesmo problema persistia para essa companhia. Como achar um contador? Onde? Em Portugal isso era um pouco complicado. Então, a saída foi a contratação de estrangeiros, basicamente. A Companhia do Grão-Pará e Maranhão contratou um francês e a Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto do Douro contratou um alemão. Diante da falta de conhecimento, tanto dos comerciantes portugueses quanto dos agentes de comércio e das dificuldades das companhias pombalinas em encontrarem profissionais hábeis para atuarem frente às suas contabilidades, o Marquês de Pombal resolve, em 1759, estabelecer uma instituição de ensino em Lisboa para a difusão do método da partida dobrada, que, segundo ele, a falta desse método ocasionava a ruína dos comerciantes da época. Entretanto, no limite, essa instituição de ensino ela iria resolver o problema de debilidade de conhecimento dos profissionais e comerciantes do reino. Mas a gente precisa lembrar que Portugal naquela época era um império formado pela parte metropolitana, digamos assim, e mais suas possessões. Então, como ficariam a questão das possessões ultramarinas portuguesas, em especial o Brasil? Como é que se deu a disseminação? Sabe-se que as aulas de comércio no Brasil, ou seja, uma instituição similar à que foi criada em Lisboa em 1759, só chega ao Brasil em 1809. Entretanto, as aulas só iniciam de fato em 1811, mas isso na cidade do Rio de Janeiro. Instituições semelhantes só foram instaladas em outras capitanias do Brasil bem posteriormente, a 1811. Na Bahia foi instalada em 1814,
no Maranhão em 1816 e em Pernambuco em 1821. Mas isso não quer dizer que o uso da partida dobrada acontece nessas localidades somente após a instalação das escolas, porque existem indícios de uso da partida dobrada anteriormente a essas datas. Então, descartando o papel da escola na disseminação da partida dobrada, como ocorre a disseminação pelas capitanias brasileiras? No caso de Pernambuco, a Companhia Pombalina, que foi criada em 1759, ano de fundação também da Aula de Comércio, a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, ela funcionou como veículo de disseminação da partida dobrada da seguinte maneira. Em termos organizacionais, a Companhia de Pernambuco possuía um escritório central localizado na cidade de Lisboa, de onde emanavam todas as principais decisões da companhia, era o centro decisório, e contava ainda com 2 unidades subalternas, uma localizada na cidade do Porto e uma localizada na Vila do Recife, no Brasil. Entretanto, em termos da organização do sistema contábil, apenas a unidade de Lisboa e a unidade de Recife contavam com uma contabilidade completa. Da mesma forma que as companhias anteriores, a Companhia de Pernambuco também precisou contratar profissionais para ficar à frente da sua contabilidade. Para isso, ela contratou um britânico e um italiano chamado Julian Lumaque. O britânico ficou à frente do escritório da contadoria situado em Lisboa e o Julian Lumaque, o italiano, foi enviado para Pernambuco para ficar à frente, ser o primeiro guarda-livros da unidade de Recife. De acordo com alguns escritos daquela época, em particular as recordações de um dos acionistas da Companhia de Pernambuco, esses profissionais, além de exercerem suas atividades normais, eles ainda tinham que achar um tempo para ensinar os demais funcionários da contadoria o método da partida dobrada para que pudesse facilitar o andamento das atividades dentro do departamento. Por exemplo, em Pernambuco, juntamente com o Julian Lumaque, trabalhou um profissional chamado Antônio Luiz Viana. Ele trabalhou durante 9 anos, juntamente com o Julian Lumaque, o contador que foi enviado de Lisboa para Pernambuco. Consta na documentação que após esses 9 anos de trabalho juntamente com o Julian Lumaque, posteriormente esse mesmo senhor, o Antônio Luiz Viana, assumiu funções na Fazenda Real da Capitania de Pernambuco e em 1755 ele faz um pedido à corte para assumir o cargo de contador-geral da Real Fazenda de Pernambuco. No ofício que ele encaminhou à corte fazendo o pedido para o cargo de contador-geral da Real Fazenda de Pernambuco, ele juntou vários documentos emitidos por autoridades da Capitania de Pernambuco que informavam não apenas sobre a sua idoneidade para assumir o cargo, como também ressaltavam suas habilidades no uso da partida dobrada, que presume-se que ele tenha adquirido durante o período de 9 anos que trabalhou na contadoria da Companhia de Pernambuco. Por isto, é possível afirmar que no Brasil a disseminação da partida dobrada não ocorre somente pela atuação do estabelecimento de ensino, tal como no Reino, mas pela troca de conhecimentos entre um mestre e seu aprendiz, e que as companhias pombalinas contribuíram para esta difusão, pois funcionavam como o local onde essas trocas poderiam acontecer. Obrigada.